E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Foram estas as palavras que Jesus dirigiu a São Pedro logo após o apóstolo ter confessado a Nosso Senhor como o Cristo prometido. Neste vídeo, nós iremos conhecer um pouco mais da história deste humilde pescador da Galileia, que se tornou simplesmente no principal líder da igreja nascente. O apóstolo Pedro nasceu no povoado de Betsaida, a nordeste do mar da Galileia, e recebeu de seus pais o nome de Simão na circuncisão. Na Bíblia é mencionado que Pedro tinha ao menos um irmão, chamado André, que também viria a se tornar um dos 12 apóstolos de Cristo. Como era comum neste tempo, Simão e André seguiram a profissão de seu pai, se tornando pescadores. Um tempo depois, Simão se casou e foi morar com a esposa e a sogra em Cafarnaum, na Galileia, levando consigo seu irmão André. Lá eles conheceram os também irmãos João e Tiago, filhos de Zebedeu, que também se tornariam apóstolos de Jesus mais tarde. Juntos, às vezes eles se uniam à pesca no barco de Simão. Simão, André e João foram atraídos pelas pregações de João Batista e se tornaram seus seguidores. João Batista sabia que logo haveria de chegar o Messias, aquele que João dizia não se achar digno nem de sequer desamarrar as suas sandálias. Certo dia, quando Jesus passava pelas terras onde João Batista pregava, o precursor identificou neste mesmo Jesus o homem sobre o qual ele havia profetizado, dizendo o seguinte: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Com isso, André e João foram os primeiros dos discípulos a conhecer a Jesus e passaram o dia com ele. Ao regressar à sua casa, André foi logo contar a seu irmão sobre as boas novas. Encontramos o Messias, disse ele a Simão. Pedro, sem nem pensar duas vezes, quis ir conhecer o Salvador. E logo no primeiro encontro, Jesus, profetizando a missão de Simão, disse ao humilde pescador: Tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. De Cefas, ou Kefa em aramaico, nós derivamos a palavra Petros em grego, que foi traduzido para o português como Pedro. Em aramaico, o idioma sobre o qual Jesus se apoiou para dar o novo nome a Simão, Kefa significa pedra, em alusão a uma rocha sobre a qual se pode construir. O interessante é que na Bíblia, em apenas 3 ocasiões, Deus mudou o nome próprio de alguém. Quando Abrão se tornou Abraão, quando Jacó se tornou Israel e quando Simão se tornou Pedro. Levando em conta a forte conotação simbólica atribuída aos nomes em todo o Oriente, Jesus não iria trocar o nome de Simão para Pedra se não houvesse um motivo muito satisfatório para isso. E mais tarde nós iremos entender o significado dessa atitude de Cristo. Passou-se um tempo e Jesus caminhava pelas margens do mar da Galileia, quando viu Simão e André pescando. É aqui que Jesus convoca os seus primeiros seguidores. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens, disse ele a Simão e a André, que imediatamente abandonaram as suas redes de pesca e o seguiram. A partir daí, a casa e a barca de Simão se tornam também na casa e barca de Jesus em suas estadias em Cafarnaum. Quando Nosso Senhor julgou que já era chegada a hora de associar colaboradores especiais à sua obra de evangelização, reuniu seus discípulos e dentre eles escolheu 12, a quem ele chamou de apóstolos. Pedro, obviamente, foi o escolhido como um desses apóstolos. Mas não só isso. Onde quer que seja nas escrituras do Novo Testamento que se mencione o nome dos apóstolos, o nome de Pedro vem sempre em primeiro lugar, sempre. Isso por si só não quer dizer que haja primazia do apóstolo Pedro sobre os demais, alguém pode argumentar. Isso é verdade, mas toda a construção neotestamentária parece indicar uma preeminência de Pedro sobre todo o colégio apostólico. Primeiro que Pedro não somente é citado sempre em primeiro lugar, como quando, por exemplo, os evangelistas querem se referir aos apóstolos de forma resumida, eles dizem Pedro e os seus, ou então Pedro e os demais. Quando Cristo se dirige a todos os apóstolos, quase sempre é Pedro quem responde em nome deles. E com frequência é a ele que Jesus se volta de modo especial quando quer orientar os seus discípulos. Depois da ressurreição, por exemplo, o anjo diz às mulheres: Ide e dizei a seus discípulos e a Pedro:
E é a Pedro que Cristo aparece ressuscitado antes de aparecer a qualquer um dos outros apóstolos, dentre tantas outras provas de autoridade e privilégios que são reservadas somente ao apóstolo Pedro. Ademais, após a ascensão de Cristo, Pedro assume de forma ainda mais significativa a liderança da igreja, como nós veremos a seguir. E Jesus sabia bem quem estava escolhendo para levar à frente essa obra difícil. Pedro era um homem simples e generoso, honesto e honrado. Pecava um pouco, é verdade, por sua impulsividade, mas isso derivava muito mais da sua paixão por tudo aquilo que ele acreditava do que por falta de controle emocional. Isso é facilmente demonstrado pela passagem em que Pedro anda sobre as águas para ir ao encontro do Divino Mestre. Quando o mar se torna turbulento, a sua fé vacila, começa a afundar e pede pelo socorro de Nosso Senhor, que lhe estende a mão, lhe salva e ainda por cima o repreende. Homem de pouca fé, por que duvidaste? À primeira vista, nos parece que Pedro era um homem descrente. Porém, a falta de fé de Simão não era em Jesus, tanto que ele clama pelo Messias justamente pois nele tinha inteira confiança. O que faltava em Pedro, a princípio, era a autoconfiança, a coragem diante das adversidades. E só para constar que Pedro era mesmo um homem de muita fé, é que provém justamente dele a maior profissão de fé de todo o Evangelho. Mateus, Marcos e Lucas nos relatam que Jesus havia questionado seus apóstolos quanto ao que o povo dizia a seu respeito. Então a resposta é que para uns ele era Elias, para outros João Batista, Jeremias ou algum dos outros profetas. Então Jesus lhes torna a perguntar, agora querendo saber qual era a opinião deles mesmos a seu respeito. E vós, quem dizeis que sou? É daí que Pedro, não falando por si próprio, obviamente, mas em nome dos 12, exclama de todo o coração: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui nós temos que ter em mente que os apóstolos já conviviam há mais de um ano com Jesus. Eles não duvidavam do seu poder e de sua santidade. Mas nenhum deles havia confessado publicamente até então a qualidade messiânica de Jesus, sendo que Pedro foi o primeiro a fazê-lo. São Mateus, então, prossegue na sua narrativa, relatando as belas palavras e promessas que o Mestre fez a Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai, que estás nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pois bem, alguns críticos da Igreja Católica, principalmente protestantes, dizem que essa passagem não pode ser utilizada como prova de que Pedro é a pedra fundamental da igreja, pois Petros e Petra têm significados distintos no grego. Este vídeo não tem a intenção de apologética, e obviamente esse não é o único argumento protestante, nem o argumento que eu vou dar é o único argumento católico, mas a questão é que, pelo menos no círculo interno dos seus apóstolos, Jesus falava em aramaico, e no aramaico não existe tal distinção para pedra. Kefa era utilizada para qualquer rocha sólida sobre a qual se pode construir. E este era originalmente o nome de Pedro em aramaico. Ademais, estudiosos do grego afirmam que, mesmo em grego koiné, que é o idioma no qual o Novo Testamento foi escrito, já não havia mais tal distinção de significado entre Petros e Petra, como se Petros fosse fragmento de pedra e Petra fosse pedra grande ou rocha. Essa distinção teria ocorrido em grego ático, mas já havia desaparecido nos tempos de Jesus. Petros era apenas a palavra em gênero masculino para Petra, e portanto possuía um mesmo significado. De modo que Pedro é sim a pedra indicada no trocadilho de Jesus em Mateus 16:18. E assumindo todo o contexto de preeminência que é atribuído a Pedro no Novo Testamento, além da sua mudança de nome realizada por Cristo, porque vamos pensar, ela só tem alguma finalidade se ela chegar a termo nessa passagem, a única conclusão lógica é que Jesus assume o papel de construtor da igreja, pois ele disse que ia edificar a igreja, e Pedro é a pedra, o fundamento inabalável sobre a qual ela é edificada. Além do mais, a expressão ligar e desligar eram termos jurídicos judeus, e não simplesmente uma metáfora. Portanto, Jesus delega sua autoridade a Pedro nessa questão. E como a igreja há de subsistir até o fim dos tempos, os sucessores de Pedro
também carregam tal autoridade. Voltando à história, apesar de todo o seu entusiasmo pelo Messias, de toda a sua prova de fé e de amor por Cristo, São Pedro ainda pecava pela sua concepção mundana da missão do Messias. Quando Jesus contou a seus apóstolos sobre o sacrifício que o Salvador teria que passar, achando haver contradição entre a descrição de Jesus e a sua concepção mundana do Messias glorioso, que derrotaria todos os inimigos de Israel após uma revolução, Pedro quis desencorajar a Jesus de falar sobre sua paixão, o que lhe rendeu uma forte repreensão por parte de Nosso Senhor, de tal forma que Jesus reconhece no discurso de Pedro a atuação do próprio Satanás. Portanto, ainda faltava a São Pedro a compreensão exata da missão do Messias. Ao se aproximar o momento da paixão, São Pedro ainda era um tanto presunçoso de suas próprias forças. Então Cristo revelou a Pedro que, para onde ele ia, Pedro não poderia o seguir agora, mas somente mais tarde, numa clara referência de seu próprio martírio e do futuro martírio do apóstolo. Então Pedro, querendo provar seu amor de maneira antecipada a todo custo, respondeu que daria a vida por Jesus se preciso. Jesus conhecia a sinceridade nas palavras de Pedro, mas como que para formar o caráter do futuro chefe da igreja, que só parecia aprender mesmo com os próprios erros, Jesus faz questão de ser duro e direto com Pedro, e lhe adianta que o apóstolo negaria 3 vezes que o conhecia antes mesmo que o galo cantasse. No dia seguinte, Pedro, como sempre muito precipitado, mas ao mesmo tempo se recusando a se resignar em ficar longe do mestre, se expôs a um risco desnecessário ao se infiltrar no pátio da casa do sumo sacerdote, enquanto Jesus era interrogado. Por fim, acabou caindo miseravelmente ao negar por 3 vezes a Cristo. A tríplice negação de Pedro se deu não por falta de fé, mas por covardia. Tanto que quando Jesus o olhou com um olhar entristecido, ele reconheceu sua falta e chorou amargamente por isso. Pedro até este momento era o tipo de homem impulsivo que se achava mais capaz do que realmente era, mas que se intimidava facilmente na primeira dificuldade. Essas falhas a qual Pedro foi exposto serviram muito bem para a formação do seu caráter e para a sua santificação. Esse amadurecimento na prática o fez superar fortes provações pelo resto de sua vida, até justamente entregar sua própria vida a serviço de Cristo. O ponto é que, mesmo após as suas falhas, São Pedro não perdeu a primazia, e a Escritura afirma que foi ele o primeiro apóstolo a presenciar o Cristo ressuscitado. Porém, ainda assim, era preciso que o primeiro Papa reparasse sua tríplice negação por um tríplice ato de amor. Acontece que, por ocasião da segunda pesca milagrosa, Jesus apareceu a seus apóstolos pela 3ª vez depois de ter ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido o peixe preparado por Jesus, o Salvador se dirige diretamente a Pedro e lança aquela pergunta que, à primeira vista, parece singela, mas que carrega consigo um grande significado. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? João era considerado o discípulo amado. No entanto, Pedro, por sua vez, era o que mais amava Jesus, já que Cristo não excluiu a São João quando perguntou a Pedro se Pedro o amava mais do que estes. Então Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ao qual Jesus responde: Apacenta os meus cordeiros, ou seja, conduza os meus cordeiros. Jesus então lhe repete a pergunta pela 2ª vez, recebendo a mesma resposta afirmativa de Pedro. Já quando Jesus volta a perguntar pela 3ª vez a Pedro se ele o amava, o príncipe dos apóstolos se entristece, pois achou que Jesus insistia na pergunta, pois duvidava da resposta de Pedro. Então ele responde: Sim, Senhor, tu sabes de tudo, sabes que te amo. Jesus, no caso, repete a resposta, só que agora com uma pequena diferença. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, além de conduzir os cordeiros, era obrigação de Pedro também conduzir as ovelhas. Um paralelo óbvio com a igreja, que representa o rebanho de Cristo. O fato de Jesus fazer São Pedro repetir por 3 vezes que o amava era para que Pedro, dando 3 vezes o testemunho do seu grande amor por Cristo, apagasse a vergonha das 3 negações que havia cometido por sua covardia e falta de vigilância.
Depois da ascensão de Nosso Senhor ao céu, como não deveria deixar de ser, é Pedro quem desempenha a função de chefe da igreja nascente. Ele promove e conduz a eleição de Matias, dirige a palavra à multidão no dia de Pentecostes, defende a causa da igreja e do evangelho diante das autoridades judias, condena Ananias e Safira, decide sobre a admissão dos pagãos na igreja, assume o posto diretor no Concílio de Jerusalém, dentre tantas outras responsabilidades que são delegadas a um digno primeiro Papa da Igreja. Não é de se estranhar que São Paulo, reconhecendo em Pedro o mais representativo dos apóstolos, também lhe dê a primazia. Na sua epístola aos Gálatas, falando do período que passou no deserto após a sua conversão, ele descreve que subiu a Jerusalém para conhecer Kefa e ficou com ele por 15 dias. Então é o seguinte, Paulo não foi para Jerusalém para conhecer Tiago, que além de parente de Jesus, era o bispo de Jerusalém. Ele nem sequer menciona qualquer outro apóstolo. Ele diz apenas que foi para conhecer Pedro, certamente para tratar de muitos assuntos referentes à igreja e à vida do Salvador. Portanto, a autoridade superior de Pedro era inquestionável. É certo que São Pedro também esteve em Antioquia, onde se envolveu numa polêmica acerca da necessidade da circuncisão para novos convertidos. E temendo perder sua influência sobre os observantes rígidos da lei, ele evitou comer ao lado dos não circuncidados, recebendo por isso merecidamente uma repreensão por parte de São Paulo. E o que isso mostra? Isso mostra que, apesar da autoridade de São Pedro ser decisiva, São Paulo, tendo liberdade apostólica, chamou a atenção de São Pedro, lhe dando argumentos para demonstrar a inconsistência da atitude do chefe da igreja. Não obstante, mais tarde, no Concílio de Jerusalém, presidido por São Pedro, o primeiro Papa, convencido que impor o pesado jugo das leis mosaicas sobre os gentios era um erro, já que nem os próprios judaizantes eram capazes de suportar, advogou em favor dos cristãos vindos do paganismo, decidindo que não eram mais necessários a circuncisão e o cumprimento das leis cerimoniais da antiga aliança. A ida de São Pedro e seu martírio em Roma são fatos inquestionáveis na tradição, embora não haja dados concretos de sua atividade na capital imperial. Entretanto, o fato é atestado por uma série de testemunhos que se estendem desde o fim do primeiro século até o fim do segundo. Por exemplo, São Clemente Romano, quarto Papa a partir de Pedro, cita em sua carta aos Coríntios a perseguição de Nero e confirma o martírio de Pedro e Paulo em Roma. Tertuliano, agora escrevendo no início do século III, certamente se apoiando numa tradição já existente, afirma que São Pedro foi crucificado, sendo endossado por Orígenes, que além disso ainda acrescenta que a crucificação se deu de cabeça para baixo, a pedido do próprio apóstolo, pois ele mesmo não se achava digno de morrer na mesma posição de Cristo. O escritor católico Eusébio, por sua vez, apresenta os anos 67 ou 68 como a provável data do martírio de Pedro e Paulo em Roma, data aceita por Jerônimo. Sendo São Pedro o fundador da comunidade cristã em Roma e dado o seu martírio como o primeiro bispo da Cidade Eterna e, portanto, o primeiro Papa, deriva toda a primazia da sede romana e o primado de São Pedro sobre todas as igrejas da cristandade. Por fim, tudo o que podemos dizer do Príncipe dos Apóstolos ainda está muito, muito abaixo dos seus méritos. Um homem que, apesar de todas as suas fraquezas, foi escolhido pelo próprio Filho do Deus vivo para ser a pedra fundamental da igreja, detentor das chaves do reino dos céus. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Essa é a máxima que define a vida de São Pedro. Pois quem acreditaria que um humilde pescador da Galileia, que tinha uma clara personalidade impulsiva e desequilibrada, teria vocação para ser o protagonista e se tornar no principal líder da Igreja de Cristo? Pois é, tudo parece impossível até que a divina providência intervém na história. Então, like se gostou, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, comenta aí embaixo também a sua opinião, a sua sugestão ou a sua crítica construtiva. E é claro, se você quiser ir ainda mais além e contribuir ainda mais com o crescimento deste humilde canal, eu peço para que você considere se tornar membro, pois essa é uma função que tem ajudado demais a manter esse canal financeiramente viável.
Então se você tem condição e gosta dos conteúdos que eu trago aqui, dê essa força. Mas se não puder, a sua curtida e a sua inscrição já ajuda demais, fechou? Então um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.